US$ 150 mil. Esse é o valor que o investimento inicial em uma cabine customizada pode atingir antes mesmo de o veículo tocar o asfalto das rodovias. Por que alguns caminhoneiros decidem transformar um instrumento de trabalho bruto em uma residência de alto padrão sobre rodas? À primeira vista, o espaço limitado de um caminhão sugere restrição, mas a engenharia moderna aplicada aos dormitórios personalizados ignora essas barreiras físicas. O resultado dessa transição é uma fusão entre a robustez mecânica necessária para o transporte de cargas pesadas e o refinamento encontrado em mansões de alvenaria. Nesta etapa, não termina. Essas unidades não são veículos de lazer ou motorhomes convencionais, mantendo a capacidade técnica de tração e a potência bruta dos motores diesel de alta cilindrada. O equipamento gradualmente revela sua complexidade atrás do banco do condutor, onde se encontra o dormitório fabricado sob medida. Pode-se notar como a estrutura metálica se expande para acomodar cozinhas completas com acabamento em aço inoxidável e fogões de indução. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como os construtores especializados integram sofás reclináveis de couro e camas de tamanho king size em layouts que desafiam a lógica espacial interna. Depois fica mais complexo. Sistemas de climatização independentes mantêm a temperatura estável, enquanto áreas de estar completas ocupam o centro da cabine. Apenas parece óbvio que o caminhão serve apenas para o deslocamento, mas na prática, essas máquinas operam como centros logísticos e residenciais autônomos. Por que incluir lareiras elétricas e refrigeradores duplos em um veículo de carga? A resposta reside na rotina exaustiva de motoristas que permanecem no asfalto por períodos que superam os meses de estada em suas casas fixas. O processo está apenas ganhando velocidade. Banheiros privativos com chuveiros de pressão constante e acabamentos em cerâmica eliminam a dependência de paradas em postos de serviço convencionais. O custo de algumas dessas unidades ultrapassa o valor de mercado de residências familiares em diversas regiões, refletindo a exclusividade de cada projeto. Tudo só se complica quando analisamos a personalização total feita por empresas especializadas, que projetam cada centímetro do zero para atender demandas específicas de ergonomia e armazenamento. Pode-se notar o movimento suave das gavetas com travas de segurança e o brilho dos painéis de controle digitais que monitoram desde o nível das águas até a carga das baterias auxiliares. O material deixa o estágio de montagem industrial e passa para um nível de acabamento artesanal. A última unidade apresentada nesta sequência de engenharia extrema redefine o conceito de luxo rodoviário, apresentando soluções que superam as expectativas de funcionalidade e design. Assim, o caminhão transita de uma ferramenta de transporte para uma obra de engenharia habitacional móvel. 510 cavalos de potência. Essa é a força bruta que impulsiona o Peterbilt 567, um ícone da engenharia rodoviária americana, reconhecido por sua integridade estrutural e cabine refinada. Por que essa configuração específica se destaca tanto das unidades padrão de fábrica? À primeira vista, parece apenas um caminhão de carga pesada, mas na prática, ele foi convertido em uma residência móvel completa, integrando um módulo de repouso de 180 polegadas que estende o chassi em mais de 4,5 metros de puro luxo planejado para a vida contínua nas estradas. O chassi sustenta um motor Packard MX-13 de 12,9 litros, configurado com 6 cilindros em linha que geram 1.850 libras-pé de torque. Esse conjunto mecânico opera em sintonia com uma transmissão automatizada de 12 velocidades e um sistema de tração 6x4, garantindo um deslocamento constante mesmo sob o estresse de cargas densas ou inclinações íngremes. Pode-se notar como o equipamento gradualmente estabiliza a oscilação da carga através da suspensão pneumática na traseira e um arranjo parabólico na parte frontal, proporcionando uma rodagem suave apesar do comprimento atípico do entre-eixos. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como a cabine se transforma ao cruzar o limite do posto de comando. O espaço interno abriga uma cama de tamanho king, refrigerador, micro-ondas e poltronas reclináveis,
além de uma televisão integrada a um sistema de som surround de alta fidelidade. O compartimento conta ainda com um banheiro privativo equipado com chuveiro funcional, revestimentos em madeira de alto padrão e acabamentos em couro legítimo, aliados a uma iluminação suave e isolamento termoacústico completo, convertem o habitáculo em um refúgio isolado do ruído externo. Depois fica mais complexo. Armários embutidos com encaixes precisos, sistemas de climatização independentes e tomadas de energia distribuídas estrategicamente confirmam que a estrutura não foi meramente montada, mas sim manufaturada de forma artesanal. Muitos condutores relatam a preferência por pernoitar no interior desta cabine, em vez de utilizar motéis de beira de estrada, dada a qualidade do ambiente. Alguns proprietários transformam seus veículos em pontos de encontro para familiares durante as longas jornadas. O processo está apenas ganhando velocidade. É frequente que motoristas que operam em rotas transcontinentais entre os Estados Unidos e o Canadá encomendem módulos personalizados com estas dimensões. Existem registros de condutores que utilizam a documentação do caminhão como sua residência legal definitiva. Em um caso específico, um motorista adaptou totalmente o veículo para que ele e sua esposa pudessem habitar e viajar permanentemente sem abdicar do estilo ou da conveniência. O equipamento gradualmente redefine o conceito de logística e moradia simultânea. Apenas parece óbvio que o conforto seja o foco principal, mas na prática, cada componente atende a uma necessidade técnica de sobrevivência em trânsito. A engenharia permite que o aço e o luxo coexistam em um equilíbrio de dezenas de toneladas de peso bruto total. Transição para o próximo nível. O design deste exemplar estabelece um padrão elevado de habitabilidade sobre rodas, onde a mecânica pesada serve como base para um estilo de vida itinerante e sofisticado. O material está pronto para seguir para a próxima fase de processamento sem pressa. 32 pés de comprimento. Essa é a medida exata que faz do Freightliner Argosy uma presença dominante em qualquer rodovia. Por que uma estrutura tão massiva, equivalente a 9 metros e 75 centímetros, seria necessária para um único veículo? À primeira vista, o comprimento parece excessivo para um cavalo mecânico, sendo quase o dobro da extensão de um trator padrão. Mas a resposta reside na reconfiguração total da arquitetura interna, onde a engenharia foi submetida ao conforto absoluto do habitáculo. O motor foi deslocado para a parte traseira do chassi. Esta mudança técnica fundamental libera completamente a seção frontal, transformando o que seria uma cabine restrita em uma vasta área de convivência contínua. Pode-se notar como o equipamento de propulsão, instalado na popa, isola o calor e o ruído da zona residencial. Mas isso é apenas o começo. 500 cavalos de potência são gerados pelo motor Detroit Diesel de 6 cilindros em linha, posicionado estrategicamente na extremidade posterior. O torque é transmitido por meio de uma configuração de tração traseira gerenciada por uma transmissão automática que estabiliza o deslocamento da carga elevada. Vê-se como o conjunto mecânico mantém a fluidez do movimento, suportando o peso considerável da estrutura personalizada, sem comprometer a dirigibilidade técnica. Depois fica mais complexo. Parece simples a ideia de ampliar o dormitório, mas na prática, a modificação criou um apartamento de alto padrão sobre rodas. O espaço interno abriga uma cozinha completa e um banheiro com todas as funcionalidades, além de uma cama de casal permanente. Acabamentos em madeira refinada e um sistema de iluminação ambiente integram o interior, conferindo ao veículo a atmosfera de um estúdio de luxo. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como os murais pintados à mão transformam as superfícies externas em uma galeria móvel. Cada detalhe visual foi aplicado pelo proprietário Andy Babiak, que executou pessoalmente grande parte da pintura e do design. O equipamento gradualmente se tornou um reflexo de sua trajetória pessoal, sem qualquer auxílio de patrocinadores ou suporte técnico de fábricas.
Toda a construção, desde o esboço inicial até os ajustes finais, demandou um período de 5 anos de trabalho independente e contínuo. Por que dedicar meia década a um único projeto de customização? O esforço garante uma autonomia total, onde o veículo deixa de ser apenas uma ferramenta de transporte para se tornar uma residência permanente e funcional. Andy Babiak reside no interior da cabine, integrando sua rotina ao movimento constante das estradas, em vez de optar por uma fundação imobiliária tradicional. O metal e a mecânica oferecem a liberdade de uma moradia que se desloca conforme a necessidade do condutor. Nesta etapa, não termina. A estrutura robusta de um caminhão de carga real sustenta o peso de todos os itens de luxo, unindo a resistência industrial ao refinamento de um veículo de recreação personalizado. Vê-se como a pintura externa se estende por toda a lataria, cobrindo cada polegada do chassi estendido com narrativas visuais únicas. O veículo opera como uma declaração de estilo de vida técnico e estético, consolidando a união entre a engenharia de transporte pesado e a arquitetura residencial móvel. O material segue adiante pela cadeia de inovação automotiva, mantendo sua funcionalidade plena em cada quilômetro percorrido. 100 anos. Essa é a marca histórica que define a trajetória da Kenworth, celebrada com o lançamento da edição especial W900L Limited Edition. Por que um veículo comercial de carga exigiria um nível de exclusividade tão elevado em sua estrutura? À primeira vista, parece uma escolha puramente estética para colecionadores. Mas, na prática, este modelo de 2024 foi projetado para elevar a autonomia e o bem-estar do operador a um patamar de engenharia residencial, integrando uma cabine-leito que se estende por mais de 13 pés de comprimento total. O compartimento traseiro transforma o habitáculo em um apartamento de luxo sobre rodas completamente funcional. Mas isso é apenas o começo. Sob o capô longo e imponente, o motor Cummins X 15 de 15 litros de deslocamento gera 605 cavalos de potência e um torque que ultrapassa 2.000 libras-pé. Vê-se como o chassi alongado sustenta a configuração de tração 6x4, conectada a uma transmissão manual Eaton de 18 marchas que distribui a força com precisão milimétrica. O sistema de suspensão a ar total garante que, mesmo com o peso estrutural adicional, o caminhão mantenha um deslocamento suave e estável em diferentes gradientes de terreno. Pode-se notar como o interior rompe com os padrões industriais convencionais ao oferecer poltronas com sistemas de massagem integrados e uma cozinha gourmet completa. O mobiliário utiliza armários de aço inoxidável e as superfícies são iluminadas por um sistema de LED ambiente que realça o acabamento de alto padrão. O espaço comporta uma cama queen size e um banheiro totalmente funcional, aproximando a cabine das suítes de hotéis de alto luxo. Depois fica mais complexo. A fabricação desses componentes internos não seguiu os métodos tradicionais de montagem de veículos pesados. Peças do acabamento interno foram moldadas à mão por artesãos vindos diretamente da indústria de iates de luxo. E isso ainda não é o limite. O uso de materiais de padrão marítimo dentro de um caminhão de transporte rodoviário representa uma raridade técnica, mesmo no setor de cabines customizadas. O exterior exibe emblemas de aniversário, rodas de alumínio polido e uma pintura exclusiva que destaca a extensão do chassi. O processo está apenas ganhando velocidade. Esta unidade não opera apenas como um item de exibição estática em eventos e shows de caminhões pelos Estados Unidos. O equipamento percorre milhas reais em rodovias americanas, provando que a visão futurista de moradia itinerante é mecanicamente viável para o trabalho contínuo. A estrutura reafirma que o design de cabines-leito pode evoluir para níveis extremos de sofisticação técnica sem perder a capacidade de tração e operação logística. O caminhão atinge a prontidão para a estrada, concluindo esta análise de design e potência. 589 Ultra Cab. Essa é a designação técnica que define um dos modelos mais recentes e nostálgicos da linha Peterbilt. Por que este veículo consegue preservar a essência dos caminhões americanos clássicos, mesmo em uma era de automação extrema? Aparentemente, a manutenção do design tradicional
poderia comprometer a eficiência, mas na prática, ele une o charme da velha guarda com a tecnologia e o conforto exigidos pelos condutores contemporâneos, garantindo um desempenho mecânico sem concessões. Pode-se observar como a configuração Ultra Cab redefine as dimensões convencionais do setor. O Sleeper, construído sob medida, apresenta uma extensão que ultrapassa 150 polegadas de comprimento. Isso resulta em mais de 12 pés e meio de espaço interno, projetados especificamente para maximizar o estilo e a ergonomia de quem vive na estrada. Mas isso é apenas o começo. Abaixo do capô, o conjunto mecânico é liderado pelo motor Nupacar MX-13. Trata-se de uma unidade de 12,9 litros com 6 cilindros em linha, capaz de gerar até 510 cavalos de potência. O torque supera 1.850 libras-pé, permitindo que o caminhão enfrente subidas longas e o transporte de cargas pesadas com facilidade. Vê-se como o equipamento opera em conjunto com uma transmissão automatizada de 12 velocidades e um sistema de tração 6x4. Depois fica mais complexo. O chassi sustenta uma estrutura que permanece suave e eficiente, apesar das proporções massivas do conjunto. Ao acessar o interior da cabine, a percepção é de se estar em um veículo de recreação de luxo e não em um caminhão de carga comum. O espaço abriga uma cama de tamanho queen, micro-ondas, refrigerador embutido e armários superiores para armazenamento organizado. O sistema de iluminação em LED ambiente e o controle climático dedicado mantém a estabilidade térmica e visual do habitáculo. Acabamentos de alto padrão revestem as superfícies com couro, enquanto detalhes em cromo e um painel totalmente digital integram os sistemas modernos de controle. Externamente, a estética é marcada pelo nariz longo, escapamentos verticais e rodas cromadas que reforçam a postura característica da marca. O veículo é construído para espelhar um clássico, mas opera com a precisão de um projeto futurista. E isso ainda não é o limite. Atualmente, o modelo já se estabeleceu como uma preferência entre colecionadores e montadores de veículos customizados. Um fato notável é que um cliente realizou o pedido de 2 unidades simultâneas, destinando uma ao uso rodoviário e outra ao armazenamento como item de investimento. A estrutura prova que a atitude tradicional e o luxo moderno coexistem em um dormitório que se assemelha mais a um condomínio móvel do que a uma cabine padrão. O lançamento demonstra como a engenharia pode elevar o padrão de moradia itinerante para um novo patamar técnico. O processamento dessas características de design e potência prepara o terreno para o que surge a seguir na escala de personalização pesada. O material rodante segue adiante pela cadeia de inovação, consolidando a transição para a próxima fase de mobilidade de alto luxo. 605 cavalos de potência. Essa é a força bruta que emana do motor instalado sob o capô deste exemplar customizado. Por que investir em uma configuração tão extrema para um veículo de carga? À primeira vista, o chassi alongado e o excesso de cromo sugerem apenas uma questão estética. Mas na prática, essa engenharia foi projetada para suportar o peso adicional de uma cabine dormitório expandida, garantindo que o desempenho não seja sacrificado pela busca por conforto absoluto em trajetos de longa distância. 15 litros de deslocamento em um motor de 6 cilindros em linha compõem o coração pulsante deste Peterbilt 389. O torque ultrapassa a marca de 2.000 libras-pé, permitindo que a estrutura enfrente qualquer condição climática ou topográfica com estabilidade. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o brilho do metal polido reflete a luz ao longo de toda a extensão do veículo, desde o para-choque até os tanques de combustível laterais. O equipamento gradualmente revela sua complexidade técnica através de uma transmissão manual de 18 marchas, uma escolha deliberada para condutores veteranos que exigem controle total sobre a distribuição de força nas rodas. Vê-se como a suspensão a ar trabalha em conjunto com o trem de força 6x4 para proporcionar um deslocamento suave, mesmo com a carga massiva da conversão traseira. O processo está apenas ganhando velocidade. No interior da unidade habitacional,
O ambiente técnico dá lugar a um acabamento refinado em madeira de lei e couro legítimo. Armários embutidos, forno de micro-ondas, refrigerador e uma televisão transformam o espaço de metal em uma residência móvel completa para operações de semanas consecutivas. Aparentemente não é complexo integrar tecnologia em um design clássico, mas na prática, o painel de instrumentos realiza uma fusão precisa entre o passado e o presente. Indicadores analógicos tradicionais convivem com sistemas modernos de monitoramento, preservando a herança visual da marca sem abrir mão da funcionalidade eletrônica exigida hoje. Nesta etapa, não termina o nível de personalização. Cada detalhe da pintura exclusiva e do nome de batismo do caminhão foi definido pelos proprietários, que participaram ativamente de cada fase do projeto para refletir sua trajetória pessoal nas estradas. Pode-se notar como a estrutura de aço se deita de forma imponente sobre o asfalto, unindo a tradição de uma linhagem histórica com a capacidade de evolução tecnológica contínua. Tudo só se complica quando se observa a integração dos sistemas auxiliares de energia que mantém o dormitório operando de forma independente. O chassi estendido atua como uma fundação sólida para algo que transcende a função original de fábrica do modelo 389. O fluxo de força e ergonomia segue adiante, consolidando o legado deste veículo na infraestrutura de transporte de longo curso. 500 cavalos de potência e mais de 1.800 libras de torque, essas são as especificações brutas que impulsionam o Volvo Cintiane L64 T300 pelas rodovias. Por que transformar um veículo de carga em uma residência itinerante de luxo? À primeira vista, o modelo já se destaca por seu equilíbrio entre aerodinâmica e desempenho, mas na prática, a instalação de um dormitório customizado Area e Legacy altera completamente sua função básica. O motor Volvo D 13 de 13 litros trabalha em conjunto com uma transmissão automatizada iShift de 12 velocidades, configurada para priorizar a suavidade em cada troca de marcha. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o trem de força 6x4 e a suspensão pneumática total garantem que a estrutura permaneça estável, apesar das dimensões colossais da cabine estendida. O equipamento gradualmente absorve as irregularidades do asfalto, mantendo o controle sobre as centenas de quilômetros percorridos diariamente. Mas isso é apenas o começo. 180 polegadas de comprimento definem a área do dormitório, que se assemelha mais a uma suíte de alto padrão do que a uma cabine de caminhão convencional. Pode-se notar a presença de uma cozinha completa equipada com fogão, micro-ondas e uma geladeira de tamanho padrão, além de uma pia de aço inoxidável integrada a armários de armazenamento sob medida. O ambiente conta com isolamento térmico total e controle climático independente, enquanto o acabamento utiliza madeira e couro para reforçar a percepção de um espaço premium. A estrutura interna abriga ainda uma cama queen size, uma televisão de tela plana e um banheiro completo com chuveiro privativo. Depois fica mais complexo. Pelas linhas externas, o VNL preserva seu perfil aerodinâmico original, embora a extensão extrema do chassi revele imediatamente sua natureza customizada. Rodas cromadas e uma pintura elegante conferem o impacto visual necessário para identificar este mega sleeper nas paradas de descanso. Um fato relevante sobre este projeto é que ele foi concebido para um casal que optou por vender sua residência fixa para viver integralmente nas estradas. Eles gerenciam uma pequena empresa diretamente de dentro da cabine, utilizando o espaço como escritório e moradia enquanto cruzam o país. A engenharia aplicada prova que o desempenho técnico e o conforto residencial podem coexistir sem comprometer a eficiência mecânica. O metal e a tecnologia de suspensão permitem que o asfalto se transforme em uma fundação sólida para uma vida em movimento. Nesta etapa não termina, pois a configuração correta demonstra que a estrada é capaz de se tornar um lar permanente. A transformação mecânica atinge seu ápice de funcionalidade, estabelecendo um novo padrão para o transporte de longa distância.
O fluxo de inovação segue adiante pela cadeia de desenvolvimento de veículos especiais. 379. Esse é o modelo da Peterbilt, que define a frota da Smith Trucking e ocupa o topo da hierarquia entre os veículos de carga americanos. Por que uma configuração customizada elevaria um ícone já estabelecido a um patamar de exclusividade absoluta? Aparentemente não é complexo modificar um cavalo mecânico, mas na prática, esta unidade específica foi reconstruída para ser a maior máquina operacional de toda a frota, unindo força bruta a um nível de luxo sem precedentes em cabines dormitório. O chassi alongado sustenta uma estrutura maciça sem sacrificar a integridade dinâmica durante o deslocamento. Mas isso é apenas o começo. Um motor de 6 cilindros em linha com 15 litros de deslocamento total entrega 600 cavalos de potência constante. O torque supera 1.850 libras-pé, garantindo a tração necessária para cargas de alta densidade em trajetos de longa distância. Pode-se notar como a transmissão manual de 18 marchas e o sistema de tração 6x4 operam em conjunto para gerenciar a inércia do conjunto. O equipamento gradualmente ganha velocidade enquanto os eixos distribuem a força de maneira uniforme sobre o pavimento. Depois fica mais complexo. Vê-se como a cabine de descanso de 160 polegadas redefine o conceito de habitação móvel em rodovias. O interior abriga uma cama de grandes dimensões, armários embutidos de marcenaria pesada e uma cozinha funcional equipada com micro-ondas e refrigerador. À primeira vista, a organização parece puramente estética, mas na prática, cada centímetro foi isolado termicamente para suportar variações extremas de temperatura externa. O acabamento em madeira escura e a iluminação em diodos emissores de luz criam um ambiente técnico e funcional para operações que exigem semanas fora da base. O processo está apenas ganhando velocidade. O exterior exibe rodas de cromo polido e colunas de exaustão verticais que se destacam contra a pintura personalizada em 2 tons. A estrutura esticada do chassi proporciona estabilidade em alta velocidade, enquanto o isolamento acústico completo protege o operador das vibrações do motor de grande porte. É possível observar como o metal se deita em linhas retas ao longo de toda a extensão do veículo, desde o para-choque dianteiro até o final da unidade de dormitório. Tudo só se complica com os detalhes adicionais de conforto, como poltronas reclináveis, televisão e um sistema de som de alta fidelidade integrado. Por que o apelido de besta rolante foi atribuído a este exemplar específico pela equipe técnica da Smith? A resposta reside na presença física que o veículo impõe em eventos industriais e exposições de transporte de carga, onde se tornou o objeto mais registrado por especialistas. Além das áreas de lazer, a cabine inclui um banheiro totalmente fechado, permitindo total autonomia para o motorista em zonas remotas. Nesta etapa não termina, pois a funcionalidade mecânica precisa coexistir com o acabamento de alto padrão de maneira ininterrupta. As rodas giram sem parar, transportando uma estrutura que serve simultaneamente como ferramenta de trabalho e residência permanente. O projeto ignora as limitações convencionais de espaço para estabelecer um novo padrão de engenharia aplicada ao conforto logístico. Transição para o próximo nível. Cada milha percorrida serve para validar a durabilidade dos componentes customizados sob condições reais de carga e estresse mecânico. O metal e a tecnologia de isolamento garantem que a operação seja tão eficiente quanto confortável. O fluxo de potência segue adiante pelos eixos, mantendo a cadência constante nas estradas de rodagem. A máquina atinge seu objetivo técnico, consolidando sua posição como referência de construção personalizada na frota. O material e a engenharia concluem esta fase de apresentação de força e sofisticação. O caminho da transformação logística continua sem pressa. 500 cavalos de potência e um torque superior a 1.850 libras-pé definem a força motriz deste Volvo Quent NL customizado. Por que integrar uma garagem completa na parte traseira de um caminhão de longo curso? Aparentemente não é complexo imaginar um compartimento de carga comum,
Mas na prática, essa modificação foi projetada para sustentar uma vida inteira sobre rodas sem as limitações de espaço convencionais. O chassi alongado de um Volvo VN L64 T300 serve como base estrutural para este projeto que une moradia e oficina mecânica. Vê-se como o motor Volvo D13, um 6 cilindros em linha de 13 litros, trabalha em conjunto com a transmissão iShift de 12 velocidades. O trem de força com tração 6x4 garante que o veículo suporte cargas pesadas e longos trajetos com estabilidade constante. A suspensão pneumática integral absorve as irregularidades do pavimento, mantendo o nivelamento da estrutura em qualquer terreno. Mas isso é apenas o começo. 160 polegadas é a extensão exata do dormitório customizado ARE Legacy Sleeper, acoplado à cabine original. Por que investir em um espaço tão amplo para o descanso? O isolamento acústico e térmico protege o interior, onde se encontra uma cama queen size e uma cozinha completa equipada com micro-ondas, fogão e uma geladeira de grandes dimensões. É possível notar como os armários superiores e o banheiro com chuveiro transformam o habitáculo em uma residência autônoma. O compartimento traseiro apresenta uma porta de enrolar e uma rampa reforçada para o acesso técnico. Nesta etapa, não termina a funcionalidade, pois a garagem interna possui iluminação dedicada e sistemas de ventilação para o transporte de uma motocicleta e ferramentas de trabalho pesado. À primeira vista, parece uma configuração de carga comum, mas na prática, o ambiente funciona como uma oficina móvel organizada para manutenção em trânsito. O equipamento gradualmente revela sua dupla função de transporte e suporte logístico. Pode-se notar como o perfil elegante e alongado do caminhão é acentuado pelos detalhes em cromo e pela pintura personalizada. A silhueta única, formada pela extensão do sleeper e pela garagem integrada, distingue o veículo em qualquer ponto de parada ou exposição técnica. O processo está apenas ganhando velocidade com a autonomia que o sistema de climatização interna proporciona aos moradores permanentes. Caminhoneiros profissionais tratam o veículo não apenas como uma ferramenta de trabalho, mas como um estilo de vida fundamentado na liberdade geográfica. O casal proprietário batizou a unidade de Freedom, simbolizando a ausência de limites espaciais na execução de suas tarefas diárias. Tudo só se complica com o aumento da complexidade das modificações, que elevam o padrão de conforto e utilidade industrial. O veículo prova que a engenharia de transporte pode convergir perfeitamente com as necessidades de uma habitação fixa. O material e a estrutura agora seguem para a análise da última unidade de transporte da sequência. A configuração final apresenta desafios técnicos e operacionais significativos para os operadores envolvidos. O fluxo logístico desta transformação atinge seu ponto mais alto de especialização técnica. 445 polegadas de distância entre eixos sustentam a estrutura deste Kenworth W990 customizado. Por que configurar um chassi com dimensões tão extremas que superam os padrões industriais convencionais? À primeira vista, o comprimento total parece desafiar a logística das rodovias, mas na prática, essa extensão é necessária para acomodar uma cabine dormitório ARE Legacy de 261 polegadas. O espaço interno destinado ao descanso ultrapassa 21 pés de comprimento, estabelecendo este veículo como uma das maiores e mais luxuosas unidades habitacionais já montadas sobre um chassi de carga. A potência de 605 cavalos de força é gerada por um motor Cummins EX 15 de 15 litros, mas isso é apenas o começo. O propulsor entrega mais de 2.000 libras-pé de torque, trabalhando em conjunto com uma transmissão manual Eaton de 18 marchas e um sistema de tração 6x4. Pode-se notar como o equipamento gradualmente ganha velocidade, enquanto a suspensão a ar estabiliza a carga sobre o chassi alongado, projetado especificamente para operações de longa distância que exigem permanência em tempo integral na estrada. Dentro da cabine dormitório, a configuração técnica assemelha-se a um apartamento de alto padrão totalmente funcional.
Vê-se como a cozinha completa integra uma geladeira de grandes dimensões, micro-ondas, fogão, armários planejados e uma mesa de jantar fixa. O processo de habitação é otimizado por uma cama king size, poltronas reclináveis e um sistema de entretenimento composto por uma televisão de tela grande e áudio premium. Um banheiro totalmente fechado, equipado com vaso sanitário de cerâmica e chuveiro, completa a infraestrutura hidráulica interna. Acabamentos em madeira escura e iluminação suave definem a estética interna, sob um sistema de climatização de zona dupla. Tudo só se complica quando se observa a engenharia externa, onde o capô longo e os escapamentos cromados de alto brilho dominam a silhueta do veículo. O equipamento apresenta rodas polidas que brilham sob a luz solar, enquanto a carroceria esticada exige manobras precisas em espaços confinados. Algumas paradas de caminhões nos Estados Unidos precisaram realizar ajustes técnicos em suas vagas de estacionamento para comportar veículos com este comprimento de chassi. O projeto representa o ápice do design de dormitórios personalizados, unindo a capacidade de tração pesada com a habitabilidade residencial. Transição para o próximo nível. A estrutura foi fabricada para servir como residência permanente para operadores que transformaram o asfalto em seu ambiente de vida principal. O metal e o acabamento premium convergem para criar uma ferramenta de trabalho que também funciona como um refúgio tecnológico de alta durabilidade. O veículo conclui esta fase de apresentação como um exemplo de engenharia de transporte personalizada e extrema. Dezenas de metros quadrados de engenharia avançada transformam cavalos mecânicos em residências móveis completas e autossuficientes. Por que essas estruturas alcançam níveis tão extremos de personalização e conforto técnico? À primeira vista, a modificação parece estética, mas na prática, cada polegada quadrada é projetada para sustentar a operação contínua de um condutor em trânsito permanente. O chassi alongado suporta cabines dormitório estendidas que integram sistemas hidráulicos de cozinha, banheiros compactos com isolamento térmico e centros de entretenimento de alta definição. A construção dessas máquinas envolve uma precisão técnica, onde cada parafuso e componente estrutural carrega uma função específica na viabilidade da vida na estrada. Pode-se notar como o equipamento gradualmente se transforma de um veículo de carga em uma unidade habitacional complexa, onde o isolamento acústico e a gestão de energia por baterias de ciclo profundo garantem a funcionalidade total, mesmo com o motor desligado. O processo está apenas ganhando velocidade. Estruturas metálicas reforçadas e painéis customizados são montados para oferecer independência absoluta, refletindo um estilo de vida que prioriza a autonomia logística e técnica em trajetos de longa distância. Vê-se como o acabamento interno utiliza materiais de alta resistência, que suportam a vibração constante das rodovias sem comprometer a integridade dos móveis e eletrodomésticos embutidos. Mas isso é apenas o começo. A complexidade mecânica necessária para equilibrar o peso adicional dessas cabines gigantescas sem sacrificar a dirigibilidade, exige ajustes finos na suspensão a ar e no sistema de freios. O equipamento gradualmente absorve as irregularidades do asfalto, mantendo a estabilidade de uma residência enquanto se desloca a velocidades de cruzeiro. O metal se deita em camadas de design aerodinâmico e funcionalidade, representando o ápice da customização industrial para veículos de transporte pesado. Nesta etapa não termina, pois a integração de sistemas de navegação e monitoramento de carga continua operando em paralelo com os sistemas de suporte à vida no interior da cabine. Essas unidades de engenharia extrema comandam respeito técnico pela sua escala e pela integração perfeita entre moradia e ferramenta de trabalho de alta performance. O material segue adiante pela cadeia de processamento técnico sem interrupções,